Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à semana 4 do plano de estudo tutorado e para essa semana, voltado para o segundo ano do ensino médio, a gente vai falar um pouquinho sobre a origem e evolução das plantas. Muitos cientistas, estudiosos, acreditam que os primeiros seres vivos da Terra, eles surgiram no oceano. No reino Prantai, dizem, que o grupo ancestral mais comum das plantas é a alga verde. Por que eles acreditavam que as algas verdes é um ancestral comum das plantas? Primeiramente, por causa das suas características. As algas, elas, como as plantas, elas são autótrofas. O que é isso? Elas conseguem produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. E por causa de um tipo de clorofila muito parecida com o que a gente encontra nas plantas, ele também levou a se acreditar que as algas verdes é um ancestral comum do reino, dos vegetais em si. Como vocês podem perceber aqui nesse cladograma, a gente tem, então, a alga como um ancestral comum. Logo aqui, a gente vê o quê? Ao longo dessa evolução, os vegetais foram adquirindo características específicas de cada grupo. Então, o que aconteceu? O que foi evoluindo e foi modificando? Primeiro, ele teve o embrião multicelular, arcônios e anteroides. E aqui logo aí surgiu o grupo de quem? Das briófitas. As briófitas em si, elas são grupos mais simples, não tendo sistema condutor, então ele não tem um sistema de vascularização. E como as plantas, as outras, a gente chama, que é separado em raízes, caules e folhas, nas briófitas a gente chama de rizóides, cauloides e filóides, por causa de ser muito simples. Elas são muito pequenas, então elas são encontradas em muitos lugares sombreados, úmidos, porque todo o sistema, a água dela, todos os nutrientes é passado de célula a célula, por causa de não ter esse sistema de vasos condutores. Aí logo delas, a gente vem aqui evoluindo, e aí elas já começaram a evoluir para plantas que têm esporófitos dominante, os vasos condutores já começaram a aparecer, folhas e caule, como eu falei, nas briófitas nem eram considerados folhas e caules, eram chamados de cauloides e filóides, por ter uma estrutura muito simples. E aí a gente já vem para o grupo do quê? Das pteridófitas. As pteridófitas, apesar de não ter uma estrutura, um porte muito maior, elas já começam a ter o quê? As folhas, o caule e um vaso condutor, que vai ajudar a transportar nutrientes, águas. Então aí começa já a aparecer uma característica diferente, que é o que? O vaso condutor. Depois desse vaso condutor aparecer, começou o quê? A desenvolver novas características. O que era? Sementes e o crescimento lateral. Que aí a gente consegue perceber isso, a presença de semente e crescimento lateral nas gimnospermas, que é muito característico do que? Da samambaia, das araucárias, Então as araucárias é um tipo de gimnosperma que ela se desenvolve até a semente. Então uma característica central da gimnosperma é o que? Ela se desenvolve até semente. Aí logo evoluindo mais um pouco, a gente foi ter o que? O grupo das angiospermas. As angiospermas a gente pode dizer assim que é um grupo completo, porque ela se desenvolve tanto, ela vai ter vaso condutor, semente, crescimento lateral, flores, frutos. Então, o que na gimnosperma a gente tem um desenvolvimento até de sementes, as angiospermas, elas já vão ter flores e frutos. Então, você pode ver que elas são agrupadas num tudo. Então, aqui, desde briófitas às angiospermas, eu tenho o quê? O reino Prantai. Das pteridófitas, que são as samambaias, até as angiospermas, são as plantas vasculares. Então, foi essa característica marcante que permitiu essa evolução, principalmente dela conseguir se adaptar
na terra. E depois a gente teve aqui o grupo, né, de plantas com sementes, porque a partir da semente depois que vai desenvolver o fruto, né, a flor e tudo isso para a planta em si conseguir se desenvolver. E o PET, né, trouxe algumas atividades para a gente estar resolvendo, e a primeira atividade fala assim: de modo geral, nos vegetais, a transição da vida aquática para a vida terrestre foi acompanhada pelo aparecimento do quê? Qual foi, né, a característica morfológica dela ali que permitiu que ela conseguisse se adaptar no meio terrestre? Letra A: tubo polínico, não havendo mais necessidade para a água na fecundação? Não, porque necessariamente elas não precisam da água para que ocorra, né, a reprodução dela. Nas briófitas em si ainda necessita, só que ela não precisa, ela tá ali dentro da água, né, tendo esse tubo polínico. Então, não é certo. B: mecanismos que facilitaram a polinização? Não, né? Porque não foi uma característica que marcou, né, esse aparecimento. Porque a polinização ela vai permitir que as plantas o quê? Aumente. Eu tenho uma diversidade maior, eu consiga ter uma variabilidade, né? Continuo, como dizer assim, tendo gerações e gerações de plantas através da polinização. Mas também não foi o que, digamos assim, possibilitou que as plantas, os vegetais, pudessem sobreviver na vida terrestre. C: sistema radicular bem desenvolvido? Não, porque como a gente vê as briófitas, elas não têm um sistema todo complexo para poder sobreviver na Terra. Ela sem ter um sistema de vascularização, ela consegue sobreviver, né? Ela passa ali de célula a célula a água, os nutrientes, então não vai ser isso que permitiu também. D: sistema vascular bem desenvolvido? Como eu falei, né? Acabei de explicar aí. No caso das briófitas, elas não têm um sistema vascular desenvolvido e conseguem viver. Claro que elas vão viver no ambiente mais úmido, mas elas não precisam estar dentro da água para poder viver. E letra C: tecido epidérmico? Sim. Então, o que precisou para essa transição da vida aquática para a vida terrestre foi esse tecido epidérmico. Por quê? Esse tecido epidérmico, ele não permite que a planta perca água para o meio. Então, é um mecanismo de proteção da planta. Então, foi esse mecanismo de proteção que ajudou com que eles sobrevivessem na vida terrestre, né? Para que eles conseguissem acompanhar, né? Conseguissem sobreviver ali. Então, a alternativa correta é a letra E: tecido epidérmico. Na questão 2, atividade 2, todas as estruturas abaixo são indispensáveis para a sobrevivência dos vegetais no meio terrestre, exceto. Então, qual dessas características ali, né, nas alternativas, são, né, essenciais para que ele consiga viver na vida terrestre, mas qual delas não é? Letra A: raízes com pelos absorventes? Sim. Tá certo? Ele precisa desse mecanismo. As raízes vão pegar os nutrientes do solo. Sem as raízes, como que ele vai conseguir, né, puxar, absorver os nutrientes e a água do solo? Então é necessário. B: anterozoides livres de nadantes? O que é isso? Esse anterozoides é digamos assim, vou dar um exemplo mais simples, como se fosse um espermatozoide da planta. No meio aquático, ele precisava, né, ter esse mecanismo para quê? Para que ele conseguisse chegar até, né, a osfera ali feminina para poder fecundar, se desenvolver, né, crescer e gerar outros indivíduos. Na vida terrestre, eu não preciso de um anterozoide, né, livre de nadadeiras, porque ele já
não precisa desse mecanismo. Então, né? Exceto. Vamos analisar as outras alternativas. C. Tecido vascular. Tecido vascular é importante para que, né, eles sobrevivam também. Por mais que as briófitas não tenham, elas ainda têm um mecanismo ali para que elas consigam passar aqueles nutrientes ali, para reproduzir em si também. D. Epiderme com estômatos. Também precisam. Principalmente a epiderme, ela também é uma camada do que? De proteção. E os estômatos, o que ela ajuda na planta? Ele tem um mecanismo de abrir e fechar os estômatos. Isso vai fazer o quê? Possibilita a troca gasosa, o que a gente chama de evapotranspiração, que é essencial para as plantas sobreviver. Elas só não vão captar, né, os gases e não vão liberar esses gases para a atmosfera. Então ele precisa fazer essa evapotranspiração também. Então é indispensável. E epiderme com cutícula. Também é indispensável, porque, como eu falei, a epiderme protege, essa cutícula também ajuda, evita que as plantas percam água. Então, de todas essas estruturas que a gente falou, que são indispensáveis no meio terrestre, exceto o quê? A letra B, anterozoides livre de nadantes, tá? Atividade 3. Assinale a afirmativa errada. Letra A. A vida vegetal surgiu na água há 3 milhões de anos? Sim, né? Como a gente falou, há muitos estudos que indicam que a vida começou na água, né? No meio aquático. B. Em sua maioria, as plantas terrestres são vasculares? Verdadeira, né? A maioria das plantas são vasculares. Como a gente viu no cladograma lá do primeiro slide, a única que não vai ter um sistema de vascularização são as briófitas, mas todos os outros, desde pteridófita, angiospermas, gimnospermas, todas têm um sistema de vascularização, né? São vasculares. Então também está correta a B. C. As pteridófitas alcançaram, num grau completo, a conquista do meio terrestre. Será que ela um grau completo da vida terrestre? Não. Por que não? Porque as pteridófitas, por mais que ela tenha um sistema de vascularização, ela não se desenvolveu tanto como a angiosperma e a gimnosperma, que já tem um caule desenvolvido, uma raiz desenvolvida, né? Já desenvolve frutos, sementes. As pteridófitas não conseguem isso. Porque o que acontece? Só das angiosperma e gimnosperma ter o fruto, que permite ele ser mais polinizado e conseguir, vamos dizer assim, conquistar mais ambientes, como as angiospermas, as flores com pólen também permite ela se disseminar por mais ambientes. As pteridófitas não têm esses mecanismos, então ela não consegue conquistar muitos ambientes. Então essa tá errada. Vamos analisar as outras duas. D. As gimnospermas são historicamente mais antigas do que as angiospermas? Também da verdade, né? Se a gente for ver o cladograma, primeiro foram gerando as gimnospermas, que se desenvolvia até semente, e depois ali, em algum momento, começou a ter o desenvolvimento das angiospermas. Então, a D também está correta. A letra E. As plantas terrestres menos diferenciadas são as briófitas? Também tá verdadeira. Como eu já falei várias vezes, é a única que é com um sistema mais simples, né? Não tem vascularização. Elas precisam até sempre não crescem, não se desenvolvem. O caule, as raízes não são desenvolvidos. Até por isso nem são chamados de raízes, de caule, de folhas, né? Então também tá correto. Então aqui a única alternativa que está errada é a letra C, que as pteridófitas alcançaram num grau completo a conquista do meio terrestre. Atividade 4. As modificações abaixo são diretamente relacionadas com a conquista do meio terrestre pelas plantas, ao longo de sua história evolutiva, exceto. Então, qual dessas alternativas, né,
está errada em relação, né, à conquista do meio terrestre. Vamos lá. Letra A. O desenvolvimento do processo de fotossíntese não foi o que permitiu, né, essa história evolutiva. Por quê? A fotossíntese ela já existia, as algas elas já realizavam fotossíntese, né? Então, se a gente for analisar, não foi um mecanismo que teve ali diretamente relacionado com essa conquista do meio terrestre. Não foi o que possibilitou diretamente, digamos assim, essa conquista do meio terrestre. Vamos analisar as outras. B. O aparecimento de tecidos de sustentação e de condução? Sim. Porque se eu tenho um sistema, né, que leva os sais minerais, as algas, que leva depois um outro sistema que vai conduzir todos os nutrientes, as coisas essenciais ali dentro da planta, permite que ela vive no meio terrestre. Então a B está certa. C. A formação de raízes para fixação e absorção da água? Também está certo. Né? Se eu não tivesse desenvolvido esse mecanismo de raízes, como que as plantas iam pegar os nutrientes e a água do solo? Não teria como, né? D. O surgimento de cutículas impermeáveis? Também tá certo. Porque a cutícula ela vai ajudar a planta a não perder a água. Né? Então, da mesma forma que não vai possibilitar que entre de água, não vai fazer assim que a planta perca a água excessivamente, certo? A letra E, o aparecimento dos estômatos, também está correta, porque é a partir dos estômatos que o que acontece aqui? Que vai ter a função de quê? De fazer essa troca de gases, né? Então ele tem a função de abrir e fechar e fazer a troca gasosa, como eu falei, a evapotranspiração acontece ali através dos estômatos. Então a única alternativa que aqui que a gente pode dizer que, né, está diretamente relacionada a essa conquista do meio terrestre pelas plantas, que não tá, é o desenvolvimento da fotossíntese, que a fotossíntese sempre teve presente, né? Isso sempre é uma característica marcante das plantas e das algas também que realizam fotossíntese. Então não foi esse mecanismo que possibilitou que elas vivessem no meio terrestre. Bom, atividade 5. Todas as alternativas contêm adaptações evolutivas que permitiram sobrevivência dos vegetais fora do meio aquático, exceto a epiderme impregnada de cutícula. Tá certo? Né? Porque é um mecanismo que o quê? Vai evitar que a planta perca a água. Então, é uma adaptação que ajudou. Presença de parede celular? Será? As células tinham parede celular? Não tinha. Lembra que uma diferença entre a célula eucariótica, vegetal e animal é a parede celular. Então, as vegetais não têm essa parede celular. Então, ela não precisava. Vamos analisando as outras. C. Presença de raiz? Sim, né? Precisa de uma raiz para poder absorver os nutrientes, a água. A D. Tecidos condutores, xilema e floema? Sim, porque eles são como se fossem os vasos sanguíneos nossos, né? Ele vai conduzir os nutrientes dentro da planta. Um leva, outro traz. Então são esses vasos, tecidos condutores. Foi uma adaptação evolutiva. E troncos recobertos de suber. Também. Essa suber, ele trabalha como isolante térmico. Se quem já percebeu o tronco de árvores tem uma casca bem grossa, o que é aquilo? É como se fossem células mortas, né? Que se endureceram, para quê? Para proteger a planta. Então ela é recoberta, protege, ele age como um isolante térmico. Então lugares muito quentes, por exemplo, característico da caatinga, se vocês foram ver do cerrado, as plantas, né, as árvores, elas têm essa casca muito mais grossa, mais desenvolvida. Por quê? Nada mais é que essa suber
para que ajude como um isolante térmico ali. Então, também foi uma adaptação evolutiva. Então, entre todas essas alternativas, a única que não é, né, uma adaptação evolutiva é a presença da parede celular, a letra B. Então, a gente vai ficando por aqui. Não deixa de se inscrever no canal, né, e acompanhar todas as correções, né, do plano de estudo tutorado. E até a próxima, pessoal!